quero falar uma pergunta. O que te importa? Essa pergunta suena um tanto mal, não? Agressiva. Não me di conta disso, porque, claro, não manejo bem o castelhano como vosotros, pero suena um pouco agressivo, não? Oye, ¿por qué no has hecho lo que te dije? E contesta, ¿y qué te importa? Dependendo do tono que uses, isso é chamar el outro para la pelea, não suena muito agressivo. Se cambiamos a expressão para um tono um pouquinho mais cordial, oye, isso é realmente tão importante para ti? O que é importante para ti? Isso cambia completamente o sentido. He aprendido a lo largo da vida que cada um tem sua valoração de lo que é importante. A lo mejor, lo que é muito importante para mim, não lo é para ti. E lo que é muito importante para ti, a lo mejor para mim não lo é. E muitos conflitos suelen aparecer porque damos diferentes pesos ou diferente importância a uma mesma coisa ou na mesma situação. Pero hoje não quero falar de aquilo que é importante para mim, nem de lo que é importante para ti. Quero falar de aquilo que é importante para Jesus, lo que é importante para Deus. Um dia, falando sobre importância, os discípulos se acercaram a Jesus e lhe perguntaram quem era o mais importante no reino de los cielos. E aí Jesus chamou um ninho, lo puso em meio de eles e disse: a menos que ustedes cambiem e se vuelvan como niños, não entrarão no reino de los cielos. El que se humilha como este niño será o mais grande no reino de los cielos. Outro dia, os fariseus se acercaram a Jesus e perguntaram: Maestro, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus lhes contestou: ama ao Senhor tu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda a tua mente, e ama a tu prójimo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Sin embargo, todo o que Jesus ensinou é importante. Parábolas, sermões, todo é importante. Todo o que Jesus hizo foi importante. Milagros, exemplos, seu serviço, todo o que tem a ver com Jesus é muito importante. E hoje eu quero meditar um episódio que Tino já ha leído, que viveram aí um episódio muito tenso, e quero enfocar na pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus nesse momento. Vamos ler o texto que está na pantalla, também lá, agora lá, de uma versão internacional. Esse dia, ao anoitecer, lhes dijo a seus discípulos: crucemos ao outro lado. Deixaram a multidão e se foram com ele na barca onde estava. Também o acompanhavam outras barcas. Se desatou então uma forte tormenta e as olas azotavam a barca, tanto que já começava a inundar-se. Jesus, mientras tanto, estava na popa, dormindo sobre um cabeçal. Assim que os discípulos o despertaram. Maestro, gritaram, não te importa que nos ahoguemos? Estamos a ponto de morrer, Jesus. Não te importas? O tema de nossa predicação não é esse. O que te importa? Padre, muitas graças essa manhã por lo que hemos vivido, hemos escuchado. Habla com nós outros nesses minutos que temos por delante, em nome de Jesus. Amém. Bueno, quero destacar solamente duas ideias nesse texto. Em primeiro lugar, Deus se importa com tu vida, vale? Volvemos um pouquinho do capítulo 4. Jesus passou todo o dia ensinando a multitud em la orilla del lago de Genesaré, aunque muitas vezes chamam Mar de Galileia ou Mar de Tiberíades, sabemos de verdade que é um lago, e o lago de Genesaré é um grande lago que é conhecido também por Mar de Galileia. E agora, ao anoitecer, depois de estar todo o dia predicando e ensinando, les toca cruzar o lago, viajar hacia o outro lado. Jesus e seus discípulos deixam a multidão, subem a barca e vão a viajar. O texto nos diz que outras barcas também seguiam a barca de Jesus. Todo iba muito bem, segundo planeado, hasta que se desatou uma forte tormenta, tão forte que as olas azotavam a barca. Tão forte foi a tormenta, era a tormenta que a barca começou a anegar-se, a inundar-se. A mim não me gustam as tormentas, e eu creio que a nadie les gusta. A nadie le gusta truenos e relâmpagos. Não nos gustam essas ráfagas de ares fortes. Essa semana tivemos ares fortes e
y muy fríos, ¿no? No me gusta. E agora, depois do que passamos em La Dana, se sabemos que há um alerta roja ou naranja incluso, evitamos sair de casa, evitamos correr coche, não queremos que a lluvia nos pide em la calle ou em la carretera. Então, imagínate lo complicado que deve de ser pillado por uma tormenta dentro de uma barca en el medio del mar. Pero lo más chistoso es que mientras las olas azotavam a barca, mientras os discípulos se desesperavam, mientras a barca estava inundando, mientras os discípulos estavam llenos de medo, Jesus dormia na popa da barca. Estava muito cansado, havia trabalhado muito, e bajo da tormenta Jesus seguia dormindo. E os discípulos tiveram que despertá-lo. Tenéis que concordar comigo. Se a nadie les gusta las tormentas, há outra coisa que a nada lhe gusta, que é ser despertado com chillidos e gritos, não? Nada lhe gusta ser despertado de mala maneira, e foi o que passou com Jesus. Maestro, desperta, el viento, la tormenta, las olas, la barca va a hundirse, vamos a morir. Como es que puedes estar aí dormindo? Não te importas? La pergunta, não te importa que nos ahoguemos? E o texto diz que ele se levantou, repreendeu ao vento e ordenou ao mar: silêncio, cálmate. O vento se calmou e todo quedou completamente tranquilo. E naquele dia Jesus se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar que se calmara, demonstrou seu poder sobre as forças da natureza. Ele moveu o sobrenatural, isso um milagre. E por quê? Porque quis demonstrar seu poder para que a gente supera que ele era enviado de Deus. A lo mejor sim, eu creio nisso. Ele calmou a tormenta porque quis que os apóstolos pudessem aprender a confiar mais em ele em situações difíceis. Sim, eu creio. Mas sobretudo eu creio que Jesus parou a tormenta porque ele quis contestar aquela pergunta nascida em meio do dolor e do desespero: Maestro, não te importa que nos ahoguemos? Eu creio que Jesus parou o vento e calmou o mar porque essa foi sua forma de contestar: Oye, eu me importo. Estou seguro de que Jesus se importa comigo, estou seguro de que Ele se importa contigo, estou seguro que Jesus se importa com tus medos, Ele se importa com as heridas que tu cargas, Ele se importa com tus lágrimas, Ele se importa com o dolor que hoje te duele, Ele se importa com as dúvidas que hoje te molestam, Ele se importa com tudo aquilo que é capaz de hundir-nos, que nos machaca, que nos hace temblar. Jesus se importa, meus irmãos, com o que a ti te importa. Jesus se importa com nós outros. Sabe, nos momentos de tormenta, o inimigo ataca grandemente a tua fé. Ele tenta que tu creas que Deus está muito ocupado. Deus está muito ocupado para fijar em ti os problemas. Quer que tu creas que Deus está indiferente a tu sofrimento. O inimigo intenta e muitas vezes consegue sembrar semilhas de dúvidas em los corações. E nesse momento, nossos corações estão debilitados. O inimigo intenta que tu creas que Deus não se importa contigo, que Deus não te ama, ou que Deus não te vê. Quero que entendas nessa manhã, né? Assim declaro que Jesus se importa com tua vida. Não te deixes enganar. Jesucristo se importa com a tormenta por la qual tu estás passando. Já he dicho que as tormentas chegam em las vidas de todos, sejam buenos ou malos, sejam pobres ou ricos, sejam nacionais ou imigrantes. Nadie escapa de las tormentas de la vida. E ser um servo fiel de Jesus tampouco te livra de passar por tormentas. Os discípulos estiveram durante todo o dia junto a Jesus. Estavam na barca junto a Jesus. Estiveram todo o dia trabalhando com Jesus, fazendo coisas para Jesus. Pero isso não les livrou de passar por uma tormenta. As tormentas chegam na vida de todos. Algumas vezes é possível ver as desde lejos, as señales aí no horizonte. Outras vezes a tormenta chega de muito pronto, e de uma forma inesperada, pero sempre chegam. Pode que seja uma crise no matrimônio, pode que seja um esposo ou uma esposa que sempre foi companheiro e que agora ha cambiado, já que parece outra pessoa.
Pode que sea un hijo o una hija que hasta ayer siempre había sido muy obediente, pero que ahora ya no te escucha más y ya no sabes lo que hacer. Puede que la tormenta sea una crisis económica, el paro. Puede que sea el cierre de tu negocio, un negocio con el cual tú soñaste, un negocio al cual tú te dedicaste, pero no cuajó. Puede que la tormenta sea los trámites de tus papeles, los trámites que tardan, los trámites que son denegados. Puede que la tormenta sea o diagnóstico de uma enfermidade tuya, ou de um pariente, ou de um amigo cercano. Puede que la tormenta sea a muerte de uma pessoa querida, o dolor e sofrimento de uma perda. Sé, tormentas são duras, tormentas nos hacen temblar de medo, e lo pior es que muitas vezes nos parece que estamos solos en la barca. De hecho, algumas vezes nos parece que Deus está dormindo. Algumas vezes nos dá ganas de gritar, incluso algumas vezes gritamos: Senhor, não te importas que eu me ahogue? Deus, não te importas com essa crise que estou vivendo? Não te importas com meu matrimônio? Não te importas com esse caminho por onde meu filho se está metendo? Não te importas que eu não tenha o suficiente para sostener a minha família? Não te importas que eu não consiga chegar ao fim do mês? Senhor, me estou hundindo, não te importas? Onde estás, Deus? Estás aí? Estás online? Estás offline? A resposta, meus irmãos, é sim. Ele se importa. Ele se importa com cada detalhe de tua vida, aunque o diabo e o mundo intentem muitas vezes hacernos creer que Deus não se importa, que não está ao lado nuestro. Pero assim Ele está. Ele sigue dentro da barca. Ele sigue aí, muito cerca. Não nos olvidemos que nossa distância ao Senhor é solamente a distância de uma oração. A uma oração estamos de distância a Deus. Com uma oração que seja nos conectamos com Ele, hablamos com Ele e Ele habla com nós. Foi o que Davi quis escrever no Salmo 23: aún se vou por valles tenebrosos, não temo peligro alguno, porque tu estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Deus não nos prometeu facilidades em nosso caminho. Passamos por desertos, por valles tenebrosos, por tormentas. Todo isso é verdade. Mas também é verdade. Ele está ao nosso lado, como disse Davi. É verdade que Jesus disse que nós íamos a afrontar aflições nesse mundo. Mas também é verdade que Jesus disse: anímense, eu he vencido al mundo. É verdade que as tormentas estão aí. Estão aí as tormentas. Não há como fugir de elas todo o tempo. Algumas são evitáveis, pero sempre chegam. Pero a verdade é que Deus está aí. Está aí por quê? Porque se importa com tu vida. Em segundo e último lugar, há algo que para Deus importa mais que minha vida e que tu vida. Como assim, pastor? O que pode ser mais importante para Deus que minha vida? O mais importante para Deus é seu propósito. Não? Fíjate o que vamos a dizer. Passa esse momento, essa pergunta: não te importa que nos ahoguemos? Jesus se levanta, calma na tormenta. Claro, isso porque se importava com a vida deles. Pero também calmou o mar e salvou aquelas vidas, porque Deus tinha todavia propósito para a vida de aqueles homens, dos apóstolos. Jesus sabia que Deus aún tinha planos e propósitos para cumprir em la vida de eles e através da vida de eles. Não havia chegado sua hora. A eles não lhes tocava morrer aí, nesse dia, ahogados no mar de Galileia. Não era plano de Deus, propósito de Deus, que sua tumba fuera el mar de Galileia. Porque mais allá de tu vida, mais allá de minha vida, Deus se importa com seu propósito, para mim e para ti. Um dia, Jesucristo se foi a Jerusalém. Naquela ocasião se celebrava a festa dos tabernáculos, e Jesus começou a ensinar. Suas enseñanças começaram a cair fundo, a molestar a los maestros da lei, a los fariseus, e eles quiseram então arrestá-lo.
Pero, ¿sabe lo que la Biblia dice? Juan 7:30. Entonces quisieron arrestarlo, pero nada le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado la hora de Jesús ser arrestado, no había llegado la hora de ser juzgado injustamente, muerto en favor nuestro en la cruz. Eso iba a pasar tiempo después, pero aún no era la hora. Jesucristo aún tenía que enseñar a más gente, sanar a más gente, librar a más gente, tenía que preparar mejor a sus discípulos. Su obra no estaba completa. Deus aún tenía propósitos para cumplir en la vida de Jesús y a través de la vida de Jesús. Volvendo a barca no mar de Galileia, os discípulos les tocava sobreviver. Deus tinha planos para eles. Tinham que seguir a Jesus, aprender mais de Jesus. Depois da morte de Jesus, tinham que ir por aí, levar o evangelho a Judeia, Samaria e Samaria e confines da terra. Esses discípulos todavia tinham que ser outros discípulos, tinham que plantar igrejas. Todo isso antes de morrer. Era o propósito de Deus para isso. Os comento. A Bíblia nos ensina, a única morte de los 12 que a Bíblia narra é de Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeu. Está em Hechos capítulo 12. Diz que foi morto por espada, decapitado al mando de Herodes. Agora, se vamos à tradição, ela nos conta a morte de los outros apóstolos. Pedro, crucificado, cabeça abaixo, em uma cruz em forma de X. Segundo a tradição da igreja, foi porque Pedro disse a seus torturadores que era indigno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo havia morto. Bartolomé, também conhecido como Natanael, era missionário em Ásia, foi testigo de Nosso Senhor lá em Turquia, lo que é hoje Turquia. Bartolomé foi martirizado por sua predicação em Armênia, onde foi azotado com um látigo. Andrés também foi crucificado em uma cruz em forma de X, em Patras, Grécia. Depois de ser azotado severamente por 7 soldados, ataram seu corpo na cruz com cordas para prolongar sua agonia. Seus seguidores informaram que quando foi levado a cruz, Andrés disse essas palavras: "Hace mucho que deseava e esperava essa hora feliz. A cruz ha sido consagrada por el corpo de Cristo colgado de ella." Andrés estuvo na cruz durante 2 dias, todavia vivo, colgado na cruz, e durante esses 2 dias seguiu predicando a seus executores hasta que morreu. Tomás, apunhalado com a lança índia durante dos seus viagens missioneiros, quando foi allí estabelecer a igreja. Judas Tadeu, assassinado com flechas quando se negou a negar sua fé em Cristo. Mateu sofreu martírio em Etiópia, assassinado por uma herida de espada. Juan enfrentou martírio, fíjate, quando foi echado em uma enorme vasija de aceite hirviendo durante uma ola de persecução em Roma. Sin embargo, Juan foi liberado milagrosamente da morte. Foi sentenciado a las minas na prisão da isla de Patmos. Aí em Patmos escreveu seu último livro do Apocalipse. O apóstolo Juan foi liberado e regressou para viver servir como obispo em Edessa, Turquia. Juan morreu como anciano. Foi o único apóstolo em morrer pacificamente. Todos esses estavam dentro da barca naquele dia, no mar de Galileia. Todos eles enfrentaram a tormenta naquele dia. Sobreviveram à tormenta, por quê? Porque aún não era sua hora. Depois da tormenta, hicieron muito. Predicaram o Evangelho, testificaram de Jesucristo, fizeram milagros, empezaram igrejas e serviram a Deus. Por quê? Porque esse era o propósito de Deus para suas vidas. Isso me acorda de uma canção que eu escutava em Brasil, que se chama Deus é Fiel. E um dos versos diz que Deus é fiel para cumprir toda a palavra dicha a mim. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa hecha a mim. Eu não moriré hasta que o Senhor cumpla em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Pode que pareça que aquela tormenta que vive seja do fim. Pela tormenta não tem a última palavra. A última palavra la tem o Senhor. E quando a tormenta passar, acuérdate de lo que Deus te dijo. Porque Deus tem propósito para cumprir em tu vida e através de tu vida. Agora, déjame ser claro.
quando termines a tormenta, ou seja, não vas a sobreviver a tormenta, sobreviver-la para poner tus planos personais em prática. Pero pastor, e mis planos personais? É bueno ter planos, pero por encima de tus planos está o propósito de Deus. Pastor, e mis projetos? Está bem ter projetos, pero se eres um servo de Deus, mais allá de tus projetos, ou por encima de tus projetos, por mejores que esses projetos pareçam, mais allá de tudo, está o propósito de Deus. Pastor, vivo na tormenta, na crise, pero quando essa tormenta passar, pastor, eu quero cumprir meus sonhos personais. Amém. Deus é tão bueno. Deus é tão bueno que nos permite cumprir muitos de nossos sonhos personais. É verdade. Eu lo he experimentado. Pero tu vida seguirá depois da tormenta, não a causa de tus sonhos. Não porque tens sonhos que quedam por cumprir, não. Depois da tormenta, tu vida seguirá, porque Deus tem um propósito para tu vida. Deus te ama a ti, se importa contigo, se importa com tu vida. A Bíblia nos diz, pero sobretudo, Deus se importa mais com seu propósito para tu vida. Assim que acuérdate, que depois que passa a tormenta, quando venga a calmaria, a fase de calmaria, Deus tem um propósito para ti. Pastor, que tanto propósito é esse? Que propósito é esse? Não lo sei. Como Deus vai ser-lo? Não lo sei. Porque Deus tem propósitos particulares para cada um. Mas eu sei uma coisa. Esse propósito de Deus tem que ver com algo muito específico, que é bendecir a las outras pessoas. Depois da tormenta, Deus quer levar-te a bendecir mais pessoas para a sua glória. Deus quer que hagas mais, que bendigas mais, a lo mejor que jamais ha hecho em tu vida. Foi isso o que passou com os apóstolos, não? Depois da tormenta, fizeram muito mais que haviam hecho hasta aquele dia. Assim tem que passar com nós outros. Assim Ele quer ser com nós outros. He visto gente, matrimônios que han sobrevivido a crises em matrimônio, sobrevivido à tormenta, e que hoje se dedicam a bendecir e ajudar outros matrimônios que passam por tormenta. He visto gente que ha passado por la tormenta da depressão, dessa enfermidade, e depois sanados hoje se dedicam a ajudar gente que passa por depressão. He visto gente que ha passado por la adicção del álcool, ou la adicção da droga, ou la droga adicção, e que hoje recuperados, sanados por el Senhor, se dedicam a ajudar pessoas que passam por la mesma tormenta. Eu não sei o que Ele vai fazer em tu vida. Eu sei o que Ele vai fazer uma vez que tu seas sanado, uma vez que a tormenta passe, Ele vai usar-te a ti, tua experiência, tu dolor, para bendecir a gente que hoje passa por lo mesmo. Assim é. Então, o que vem depois da tormenta, missão por cumprir. Bueno, concluyo. Hemos visto nessa manhã, em primeiro lugar, Deus se importa com tu vida, se importa com tus medos, com tus heridas, tus dolores, todo mais do que em ti. Vimos que nos toca passar em la vida por valles tenebrosos, desiertos, tormentas, pero oye, não estás solo. O bom pastor está a tu lado, Jesus está dentro da barca. Em segundo lugar, vimos que Deus se importa com seu propósito, não? Vimos que Ele nos livra da tormenta para que podamos cumprir seu propósito em nossas vidas. Vimos que o propósito de Deus sempre será, ou sempre terá que ver com bendecir a outras pessoas. Quero concluir com outra pergunta, porque se no meio da tormenta os discípulos perguntaram: "Oye Jesus, não te importa que nos ahoguemos?" Depois da tormenta, espantado do que haviam visto, o texto termina com outra pergunta: "Quem é essa? Quem é este? Que hasta o vento e o mar lhe obedecem." E naquela noite tiveram que reconhecer quem estava, o poder daquele que estava dentro da barca. Há que entender que esse mesmo Jesus que naquele dia estuvo dentro da barca, calmou a tormenta, é o mesmo Jesus que hoje se encontra presente aqui.
E esse Jesus sigue tendo poder para acalmar tormentas. Sabe? Com uma só palavra, Ele pode acalmar a tormenta que hoje vives. Quero que nesse momento pueda cerrar tus olhos e bajar tu cabeça. Eu não conosco a vida de todos, a lo mejor conosco outro, sei por situações que passam. Pero hoje eu quero, nesse culto, terminar orando por pessoas que passam por tormentas. Algumas vezes as tormentas são exteriores, são situações que nos huem do controle. Outras vezes as tormentas são tormentas do coração, da alma. Seja como seja qual seja a tua tormenta, se nessa manhã queres pedir ao Senhor que calmes essa tormenta em la que vives, eu quero orar por ti. Talvez, quizás a lo mejor te has perguntado: Senhor, por que estou passando por isso? Estás dormindo? Não te importa que eu me ahogue? Nessa manhã, Jesucristo está a uma sola oração de distância. Se há alguém nessa manhã que necessita essa oração, onde esteja, pode ser um sinal com a mão, porque eu quero orar por qualquer pessoa que seja. Deus te bendiga, Deus te bendiga, Deus te bendiga, Deus te bendiga, Deus te bendiga. Alguém mais que nessa manhã entenda que tem que deixar essa tormenta, esse dolor a los pés da cruz? Não sei a situação que tu vives, pero o que seja, vamos orar, vamos aclamar com Ele, a Ele, porque tem poder. Há alguém mais nessa manhã? Deus te bendiga, aí detrás, Deus te bendiga. Não há tormenta que a voz do Maestro não pode acalmar. Deus te bendiga, irmã, he visto tu mano já. Nos ponemos de pé. Cantemos a última canção. Depois dessa canção, vou concluir orando por essas pessoas que han levantado as mãos e que necessitam e pedem ao Senhor uma oração por esse tempo e que estão vivendo.
aquele que estuvo a ponto de morrer ahogado, somente aquele que pensou que uma tormenta seria seu final. Sabe quão dulce é a voz do Maestro, que em meio da tempestade, ao vento, ergue sua voz e manda que a tormenta se acalme. E nessa manhã clamamos, Senhor, que o Senhor pueda trazer paz a esses corações. Muitas vezes a tormenta exterior tarda em cessar, Pai, pero com tu dulce voz, Senhor, pode dar-nos paz em meio da tormenta. Calma a tormenta desses corações. Não sei exatamente a luta que eles passam, Padre, pero confiamos em Ti. Não há tormenta que não pode ser calmada por Tu voz, Padre. A Ti clamamos, Senhor. Não temos a nada mais que ir, Senhor, pero tampouco nada mais tem o poder que Tu tens. Clamamos a Ti, entregamos a Ti nossas vidas, Padre. E já vemos, Senhor, por fé, que uma vez que essas tormentas estejam terminadas na vida desses irmãos, saudrão a cumprir Tu propósito, Padre, e saudrão a obedecer mais e mais pessoas, Padre, pois que é Tu vontade para nós outros, Padre. Bendice essa igreja, Padre, aqui essa porta aberta aqui há mais de 100 anos, Padre, para bendecir esse povo, Padre. É o que queremos. E lo demás pedimos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus, o eterno Padre, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus aqui em Carlé e também com todo o povo de Deus esparcido sobre a face da terra, seja com nossos irmãos em Nigéria que sofrem persecução, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Amém.